Danato, tu nasceste em França? Nasci em França, em 1976. Onde? Na zona de Paris, periferia de Paris, não, na zona, na altura era das mais pobres que existia à volta de Paris, não era Saint-Germain, mas era Puteaux, e que neste momento é das zonas mais ricas, a propósito da Défense, e ainda há pouco tempo fui lá com os meus filhos e a minha esposa, entramos em Paris e fiz questão de lhes ir mostrar a minha escola onde eu andei e a casa, a zona onde era a minha casa, que neste momento, uma casa que era das mais pobres, neste momento tem empreendimentos de luxo ali instalados. Tens muitas memórias da vida em Paris e do que era ser imigrante naquela altura? Muitas memórias. Muitas memórias do que foi estar lá. E depois década de 70, certo? Nasci lá na década de 70, estive lá até 1983, até ao ano em que o meu irmão nasceu. O meu irmão nasceu em junho de 83 e eu vim para Portugal em setembro. Fiquei em Portugal em setembro de 83. Aliás, fiquei em casa dos meus avós em setembro de 83. Meus avós que me levaram para a política, de facto. Foram eles que me lançaram o bichinho. Foi o meu avô que lançou o bichinho. Um comunista convicto, um comunista verdadeiro, puro. Daqueles que tivemos uma vantagem, morávamos ali ao alto da Rua Nova, na Travessa das Pedrosas, e o centro de trabalho do PCP na altura era mesmo onde foi a cooperativa de consumo. Cooperativa, sim, eu lembro. E então era só atravessar a rua. Só atravessar. Portanto, eu passava muito tempo com o meu avô ali no centro de trabalho, fazia muitos turnos com 7 anos, ali no centro de trabalho, sempre que havia uma festa, sempre que havia uma atividade, lá estávamos nós no centro de trabalho e, portanto, foi ele que me lançou na política. A primeira memória que eu tenho tua é de andar sempre com um pino. Andava com um pino do PCP ou com um cravo, sim. Era uma coisa, sempre, andava sempre. Agora larguei esse vício. Depois da JCP? Da JCP andava sempre. Sempre me assumi. Sabes que nunca foi um problema para mim. É lógico que houve sempre gente que apontou o dedo, houve sempre gente que me mandava umas bocas, em todo lado, em toda a minha vida, que é normal. Mas acho que o facto de sempre ter assumido as minhas convicções políticas... E sempre com muito orgulho? Sempre. Sempre com muito orgulho das minhas convicções políticas. E muito orgulho daquela pessoa que me levou para estas coisas, que é o meu avô. E eu tenho sempre a memória do meu avô no trabalho, muito presente. Um homem que era analfabeto, que não sabia ler nem escrever, e que andava a espalhar avantes e que andava a espalhar folhas no tempo da clandestinidade, e que foi, depois de uma manifestação, que foi preso pela GNR, que veio a levar vergastadas nas costas à frente dos cavalos até ao posto da GNR, e que teve a sorte da carrinha da PIDE se ter avariado quando o vinham buscar, e o comandante do posto ser uma pessoa que cumpria integralmente o Código Penal e o Código de Processo Penal. E, portanto, só podia estar aqui tido sem prova 48 horas, e ao fim das 48 horas mandou-o embora. E ele fugiu para a França. E, portanto, foi a sorte de meio disto tudo. Há azares, há sortes, há aquelas, sim. Como dizia a minha avó, Maria Custódia, a mãe do meu pai, são aquelas horas amaganadas que passam pela cabeça das pessoas. Portanto, a tua ligação com França, com política, já percebemos que vem do teu avô, e com França também vem do teu avô? O meu avô foi o primeiro a ir para a França, depois a minha mãe e a minha madrinha e a minha avó foram ter com ele, e o meu pai entrou em França via Lyon, também depois acabou por ir para Lyon. Os meus pais vieram casar a Portugal no dia 14 de abril de 1974 e estavam a passar a fronteira de Vilar Formoso. Quando fecham as fronteiras, tinham acabado de passar a fronteira, ouvem na rádio a Revolução em Portugal. Portanto, está intimamente ligada à vida dos meus pais e dos meus avós, com a lógica, a Revolução de 25 de Abril e a minha ligação. Depois ainda nasce 2 anos depois em França. Sou filho de migras e com muito orgulho. E como é que tu vês agora toda esta polémica à volta da imigração, que temos imigrantes a mais, que está descontrolada a forma como nós recebemos e acolhemos os imigrantes? Eu acho que nós temos a memória curta.
nós esquecemos muito rapidamente daquilo que aconteceu na década de 60 e de 70 em Portugal. E que aconteceu também já há bem pouco tempo, no tempo da Troika, em que fomos também convidados a emigrar e a sair da zona de conforto. E temos problemas gravíssimos no Canadá, nos Estados Unidos, em que temos uma carrada de portugueses imigrantes no Canadá e nos Estados Unidos que estão lá de forma ilegal também e que não conseguiram legalizar-se e estão a pagar os seus impostos e que agora estiveram numa situação de muito medo quando o Trump foi eleito e começaram com o Serviço de Imigração a fazer buscas incessantes. Aliás, foi notícia que havia inclusive portugueses que não saíam de casa com medo de serem repatriados. E é isso que nós temos, é que neste momento nós precisamos de imigrantes em Portugal para dar resposta às necessidades. Nós estamos praticamente em pleno emprego em Portugal. Nós temos necessidades básicas no âmbito da agricultura, do saneamento, enfim, de uma série de trabalhos. Nós vamos a qualquer restaurante neste momento, em qualquer lugar, se não forem os imigrantes não temos pessoas para trabalhar. Certo, não há mão de obra. Nós falamos com alguns pequenos agricultores que nos dizem que não conseguem contratar portugueses, se não forem os imigrantes não conseguem produzir. Enfim, e isto é uma realidade. Pagam aos portugueses, pagam aos imigrantes, mas é uma realidade. Portanto, aquilo que nós temos que ter consciência neste momento é que não podemos, a solução dos problemas não passa por mandá-los embora, passa por dar-lhes condições. E dar as condições dentro da legalidade, como é lógico. Sim. É lógico que uma pessoa que faça asneiras tem que estar submetida à justiça como qualquer português, claro, como qualquer outra pessoa. Cidadão. Qualquer cidadão tem que cumprir as regras, ou cumpre as regras, ou é posto perante a justiça. E a justiça definirá. Ou é repatriado, ou cumpre pena de prisão em Portugal, ou até pode ser absolvido. O que acontece também muitas vezes com qualquer pessoa. Portanto, a questão é esta, justiça. Nós não podemos fazer justiça pelas nossas próprias mãos, nem entender que somos melhores do que outros. Somos iguais, somos cidadãos do mundo. Tal como diz aquela famosa frase de Sócrates, sim, na estação de metro da cidade universitária, não sou ateniense nem grego, mas sim um cidadão do mundo. E nós somos de facto cidadãos do mundo. E enquanto não respeitarmos essa situação, nós não poderemos nunca perceber que nós todos fazemos cá falta e todos podemos contribuir para a humanidade. Tu estavas aí a falar da justiça, e sei que é um tema que também te é muito caro, até por defeito de profissão. Defeito de fabrico. Tu és advogado, tu alguma vez vais conseguir ser só advogado? Estou-te a perguntar isto porque tu fizeste teatro comigo, fizemos teatro juntos, começámos a fazer teatro os dois na escola secundária. Eu lembro-me que tu eras estagiário no escritório de advocacia e ao mesmo tempo trabalhavas como taxista, com muito orgulho. E ainda trabalhavas num café, sim. Portanto, tu tinhas 3 trabalhos ao mesmo tempo e sempre com muito orgulho, sempre com essa energia que ainda hoje tens, que eu invejo, já tive, mas já não tenho. Tu alguma vez tu vais conseguir ser essa pessoa que se dedica só a uma coisa? Sim. É difícil. Aliás, a minha mulher está com algum receio desta questão. Há 16 anos que exerce as funções de Presidente de Junta de Freguesia. Antes tinha estado 4 anos como Vice-Presidente da Câmara, antes tinha estado 8 anos na Assembleia Municipal, portanto já há longos anos que ando dedicado à vida política. Sempre estive ligado ao movimento associativo. Sempre, sim. Desde sempre e não deixei de estar ligado ao movimento associativo. É lógico que a partir de novembro já estou com alguns projetos de regressar ao teatro. Sem margem para dúvidas, tenho umas saudades de pisar o palco naquelas situações. Tenho pisado muitos palcos nos últimos 16 anos, mas não a representar stricto sensu. Mas tenho muitas saudades do palco, mas acima de tudo tenho muitas saudades também de participar mais ativamente no movimento associativo. Gostaria de ter aí mais umas coisinhas, uns projetos, gostaria de reabilitar algumas questões que estão aí em banho-maria, mas a seu tempo veremos. Até porque aquilo que eu costumo dizer, aliás os meus filhos dizem-me muitas vezes, oh pai, tu achas que consegues depois ficar em casa tanto tempo? E depois vira-se para mim, o meu filho ontem disse, pô, tu já estás com uma carrada de projetos, tu daqui a pouco estás pior do que quando estavas na junta.
Vai lá se não é da altura de ficares um bocadinho mais tempo em casa. E tu achas que eles te aguentavam mais tempo em casa? Porque Eu eles acho que não não. estão habituados também. Eu acho que não. Nem a Rita. Não, nem a Nem a Rita. Rita. Nem a Rita. Eu acho que eles depois estranhariam muito, porque depois começaria a ser mais exigente e, portanto, e sou chato. Por natureza, quando passo muito tempo em casa, sou chato, porque faço mais controle de execução. É uma chatice. Depois há os tablets, as consolas, depois há coisas que eu entendo que não devem... Controle de execução. Controle de execução, sim. Olha, Principalmente quando nós deixamos uma tarefa para os putos fazerem e eles... ainda não fiz. Não fizeste. A consola, tablet, pronto, isto agora... esquece, agora temos a andar para fazer. E desporto? Desporto tenho dedicado mais na vertente mais pessoal, aliás, a perda... Eu não me recordo, tu nunca fui desportista. nunca foste, Não, como só- tens um filho ligado aos dois, ou São ligados os ao dois. futebol? Não, a futsal. futsal. Eles neste momento estão com o futsal, eles neste momento dedicam-se ao futsal, mas o António está mais na área do... agora está mais dedicado à arbitragem e tem estado dedicado à arbitragem e gosta muito de desporto e quer seguir o desporto. O Xande ainda está naquela coisa de perceber o que é que quer. Claro. É deixá-lo andar, tem 10 anos, tem muito caminhada. Tu nunca tentaste assim... Que eles nada? fossem para direito. Não, estou a falar de ti, nunca tentaste nada. Eu, por exemplo, tentei ténis, correu mal. Quer dizer, eu tentar... A minha professora Cristina disse-me... Ainda há pouco tempo ela me disse, perdemos um mau tenista e ganhamos um bom ator. Mas eu Tentei aulas de música, também nunca... Também tentei música. Mas eu sou feijão. Tive música, aliás, com o Henrique Lopes. Tive música com o Henrique Lopes, foi meu professor de música. Com o Vítor Facas. Eu tive na Casa Espadinha. Eu tive música Também, na Casa Espadinha, mas com o Vítor Facas. Eu tinha órgão eletrónico. Depois estive na música, estive ligado depois também. Ainda fiz ténis, fiz mas não podia fazer muita coisa porque na altura tinha uma asma muito acentuada. Agora é que está controlada, depois da idade adulta controlou-se, mas tinha uma asma muito acentuada. E, portanto, tinha muita dificuldade em respirar e a atividade desportiva não era o meu core. Agora, dá um tempo a esta parte, comecei mais a dedicar-me ao desporto, mas numa vertente mais de peso, de caminhadas, de pequenas corridas, não desporto coletivo. O desporto coletivo não tem jeito. Tenho dois pés esquerdos. Tenho dois pés esquerdos. Vamos combinar os dois, vamos encontrar numa partida de pádel um dia destes. Seria interessante porque nunca joguei. Nem eu. É a primeira. Obrigado.